Como surgiu em você a vontade de ser pai? Surgiu como uma novidade, porque a princípio não podia, né? Dentro da Você? história. Não podia porque dentro de uma relação, dentro de você sendo gay, Uhum. a princípio acabou. Eu que nasci na década de 70, não, você não vai ser pai. Então, aí você começa a pensar, depois de um tempo, se existe a questão da adoção, como é que você pode fazer, e isso se você casou e teve um casamento longo. Eu sou casado há 19 anos, eu acho que com 10 anos de casamento foi quando a gente começou a pensar no assunto, e quando a gente viu que outros casais começaram a fazer isso. Então, nesse sentido, o exemplo é muito bonito para casais homoafetivos que possam ter a chance de partilhar, de falar sobre o assunto, O de Paulo comunicar Gustavo as foi? experiências, como o Paulo Gustavo, por exemplo. Uhum. Mas a gente sabia poucas histórias. Aí a gente foi investigar como que isso era feito, começou a se tornar uma ideia viável, porque eu acho que eu peguei justamente a transição de não pode. Ah, pode. Uhum. Se você fizer dessa maneira, você tem a opção de ser assim, porque há bem pouco tempo atrás a história é que casais homoafetivos também para adotar não era tão simples assim. A gente tem que pensar que o casamento gay ele foi feito há muito pouco tempo atrás, Sim, é uma questão de uhum. 20 anos, isso era uma coisa que nem permitido era. Então todo o preconceito, toda a invisibilidade que as histórias de homens como eu passaram durante durante a história do mundo, fez com que a gente achasse, não, homem não tem filho, gente. Não é possível. Não é possível. Era uma ideia bloqueada. Era uma ideia que você não pensa. Eu acho que depois de 10 anos com um casamento em que você olha para aquela pessoa e você pensa, eu quero ter essa pessoa do meu lado o resto da vida, a gente começou a achar juntos que talvez a gente tivesse afeto para partilhar com alguém. E era uma coisa que a gente... Nesse sentido, eu acho que foi muito positiva a história do Pedro. Foi muito preparado. Sim. Muito tempo de psicanálise, falando sobre o assunto. Eu me lembro que eu ia para psicanálise, eu falava assim, eu não quero repetir com meu filho os erros que aconteceram comigo, com meu pai. Pode ser outros, mas eu não quero que seja meu. E eu pensava Erros assim... inéditos. Porque é uma Erros oportunidade inéditos. da gente curar coisas que não Coisas foram, que né? não foram, né? E ao mesmo tempo eu pensava assim, por exemplo, meu pai foi distante de mim. E vai que eu sou um pai super protetor e eu acho que eu tô sendo diferente do meu pai, e na verdade eu tô repetindo a mesma coisa ao contrário. Sim. Que é a mesma energia. Então eu queria conversar muito sobre o assunto para me livrar de qualquer situação que pudesse virar dentro de mim uma razão de problema com o meu filho. Uhum. E eu acho que eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu tive a oportunidade do final da vida do meu pai também de me relacionar muito bem com ele e de conseguir fazer uma mudança muito rara na história de um pai e de um filho que durante a vida inteira não se relacionaram. Eu acho que isso tudo contribuiu para que o Pedro nascesse num lar em que ele sentisse que, olha, tem gente aqui que estava preparada para eu surgir. Sim. Porque eu acho que isso é uma das coisas primordiais. É uma coisa que no Brasil parece que é problema falar sobre controle de natalidade, né? Não se fala. Eu acho que entra uma questão religiosa aí que não se pode falar. Tem os filhos que nós cuidamos. Vamos lá. Então não se fala muito disso. E eu vejo... É que o meu exemplo foi muito positivo com a vinda do Pedro. Então... A sensação que eu tenho é que uma das razões que aconteceu isso foi que ele se pensou muito antes de ele chegar. Não foi ao acaso. Mas dizem que são os filhos que escolhem os pais. Dizem. Que é lindo isso, né? Aliás, é um agradecimento que eu sempre faço, sabia, pro meu. Assim, às vezes eu olho e falo, queria muito agradecer por você ter me escolhido, né, para ser sua mãe. Aí ele, de nada, mãe. Aí eu falo, dá para repetir também? Mãe, que bom. Obrigada por ter A gente aproveita, a gente aproveita e começa a dar uma educada ali, sim. Porque se vê aquele pai, aquela mãe para você, são justamente aquela história que talvez na sua história você tenha que evoluir.